dando seguimento aqui à nossa terceira aula. Vou copiar isso aqui, né, que é essa nossa terceira aula. Dando seguimento aqui à nossa terceira aula, né, vou falar agora um pouquinho. Essa aula aqui vai ser focada só nas variáveis, tá? Nos tipos de dados possíveis, pelo menos tipos de dados básicos, né? Tipos de dados primitivos. Aliás, eu vou chamar de primitivos, né? A gente está trabalhando com JavaScript, então mais para frente vocês vão entender que esse conceito de variáveis em JavaScript é um pouquinho diferente das linguagens aí mais tradicionais, mais de baixo nível. Mas basicamente, quais são os principais tipos de dados, assim, em linhas gerais, para a gente entender que a gente consegue especificar aqui, tá? Que as nossas variáveis podem assumir. Então, a gente tem aqui o tipo de dado inteiro, ou seja, essa variável, coloquei inteiro só para facilitar a compreensão, tá? Mas a gente quase sempre, em todas as linguagens, em quase todas as linguagens, o tipo de dado inteiro a gente indica, a gente escreve como um int. Então, o primeiro aqui que a gente já viu é justamente um int, e isso indica que essa variável ela só vai poder possuir, ela só vai poder armazenar valores do tipo inteiro, certo? Então, quais são os possíveis valores que o a aqui, essa variável de nome a, pode ter? Pode ser 1, 2, 3 mil, 10 milhões, 100 mil, enfim. Qualquer número do tipo inteiro, certo? Não pode ser 2.2, 5.3, porque já é um número inteiro. É um número decimal, certo? O B, a gente vai guardar um outro tipo de dado aqui, que a gente vai chamar de string. Tá? A gente vai chamar de string. O que é string? String significa texto. Tá? Uma variável do tipo string, ela vai sempre, uma variável que guarda um dado do tipo string, né, significa que isso aqui é uma variável que guarda texto, tá bom? Basicamente. Tá? Lembrando que isso aqui é português estruturado ainda, não é JavaScript. Existe uma outra forma aqui de representar isso de forma corretamente. Tá? Mas em linhas gerais, uma variável que guarda uma informação, um dado do tipo string, nada mais é que uma variável que guarda texto, né? O que eu precisava, aliás, desculpa, o que eu poderia armazenar aqui dentro? Qualquer texto que eu quisesse. Meu nome, não sei, meu nome inteiro, nome, história da minha vida, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de texto que eu quisesse armazenar aqui dentro, eu poderia armazenar nessa variável do tipo texto. Eu não posso jogar aqui nessa variável do tipo inteiro, tá? Porque ela só serve para armazenar dados do tipo inteiro, um valor inteiro, tá bom? Eu vou renomear essas variáveis aqui, para ficar melhor da gente entender, tá? Eu vou chamar isso aqui de idade, tá bom? Vou chamar isso aqui de nome. Vou chamar isso aqui de... deixa eu pensar. Vou chamar isso aqui de empregado. Vou criar mais algumas outras variáveis aqui. Vou chamar isso aqui de gênero. E vou chamar isso aqui de peso. Tá bom? Então tem essas variáveis aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Então, imagina que na variável idade eu vou guardar, né, uma informação de idade. Né, qual a idade de alguém? Na variável nome eu vou guardar um texto. Então ela tem que ser do tipo texto. Essa variável empregado, eu chamei de empregado para indicar se a pessoa, se o usuário, se alguém, enfim, qualquer pessoa que seja, com quem quer que seja, se a pessoa está empregada. Como que eu posso indicar essa informação? Né? Você deve estar pensando, você pode definir, você pode indicar que essa variável é do tipo string, certo? E aí você pode guardar um valor nela, armazenar a informação nela dizendo sim ou não. Isso funciona? Funciona. Mas tem um outro tipo de dado que a gente pode utilizar para esses casos, né? Onde a gente quer saber se alguma coisa é verdadeiro ou falso, que
facilita a nossa vida quando a gente está programando, tá? Para a gente não precisar ficar fazendo esse tipo de comparação com texto, dessa forma, assim. Então, a gente pode fazer isso com um tipo de dado, com um tipo booleano, tá? Com tipo booleano. O que é o booleano? O booleano, o boolean, né, ele é um tipo de dado, um tipo de variável que ele só pode assumir dois valores. Ou verdadeiro ou falso, tá? True ou false. Tá bom? Então, o que eu posso estar indicando aqui? Essa variável é empregado. Tá? Vou nomear aqui. Está empregado. Por exemplo, imagina que eu quero indicar, especificar nessa variável aqui, se o usuário está empregado ou não. Tá bom? Se ele possui emprego, se ele está empregado ou não. Se ele tiver empregado, né, essa variável pode ter o valor aqui de true, porque é verdadeiro, certo? Se ele não tiver empregado, essa variável vai ter o valor de false. É falso que ele está empregado, certo? Mais para frente vocês vão entender para quê, qual a necessidade desse tipo de dado aqui. Ele é muito útil, vocês vão usar isso aqui toda hora, tá? O tempo todo praticamente. Tá bom? Aqui no gênero, bom, eu vou comentar sobre esse tipo de dado, é mais para a ciência de que isso existe, é porque no JavaScript a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né, quando se trata de texto, mas existe outro tipo de dado muito comum em outras linguagens, que é o char. O que é o char? Char. O char é como se fosse uma variável do tipo texto, mas ela só pode guardar um único caractere. Qualquer caractere. Né? V, número, enfim, símbolo. Ela pode guardar só um único caractere. Tá? Então, imagina que, por exemplo, eu tenho uma informação aqui do usuário, eu quero representar o gênero dele. Tá? Vamos trabalhar aqui só com 2 gêneros para facilitar a vida. Tá? Só para simplificar aqui o nosso raciocínio. Imagina que eu quero usar a letra F para indicar o gênero feminino e a letra M para indicar o gênero masculino. Poderia simplesmente guardar a letra M aqui dentro. Ou então a letra F aqui dentro dessa variável, tá? Posso fazer isso com uma variável do tipo string? Posso, vai funcionar também, tá? Mas uma um dos argumentos aí, né, das linguagens que utiliza esse tipo char aqui é que isso aqui vai economizar a memória, né? Se você está declarando aqui uma variável do tipo texto e você só vai guardar um único caractere dentro dela, tecnicamente você vai estar desperdiçando memória, né? Porque você não precisa desse espaço todo aqui que essa variável aguenta, né? Que essa variável suporta, você só vai guardar uma coisinha pequena, né? Como um caractere, por exemplo. Mas no JavaScript a gente pode usar um único tipo para as duas coisas, tá? Isso aqui é só, esse cara aqui é só para fins de ciência, tá? De que isso existe, tá? Existe um outro tipo de dado, existe um outro tipo de dado, um outro tipo primitivo que a gente chama de float, tá? A gente chama de float, tá bom? Então eu quero indicar meu peso aqui. Tá? O meu peso, ele não é um peso, ele não é o número, né, que representa o meu peso, ele não é um valor inteiro. Né? Ele não é um valor certinho assim, tipo 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. Não, eu peso 79, 80 quilos, se não me engano 80 e 100, 80 e 200, algo assim. Tá? Então, eu posso estar guardando o meu peso dentro dessa variável aqui, que ela serve para armazenar valores do tipo decimal, né? Ou um ponto flutuante, que a gente chama. É uma gíria que a gente utiliza. Né? Um número com ponto flutuante. É um número decimal, um número que tem casas depois da vírgula. Certo? Então a gente pode estar utilizando essa variável aqui do tipo float para armazenar esse tipo de valor. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver aqui como que a gente faz para atribuir valor, um valor
essas variáveis, tá bom? Como que a gente faz para preencher essas variáveis? Como que a gente faz para ler as informações aqui no nosso programa e jogar dentro dessas variáveis?